Esta manhã de segunda-feira nós estamos recebendo aqui nos estúdios o senador Delcídio do Amaral. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado concluiu a votação das emendas ao projeto de resolução 001/2013, que teve como relator o senador Delcídio, que unifica as alíquotas de ICMS nas operações interestaduais. Senador, Mato Grosso do Sul, na verdade, perdeu, ganhou. Como é que ficou a situação do nosso estado? Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, toda a equipe aqui. Mato Grosso do Sul poderia perder. O valor chegaria a quase 1,6 bi, porque São Paulo vem forçando a barra para unificar as alíquotas em 4%, que é o sonho dourado de São Paulo. E, ao mesmo tempo, usando a unanimidade do CONFAS, São Paulo inviabilizou todos os incentivos dados pelos estados. Aí os estados correram para as assembleias legislativas e aprovaram os incentivos. Só que agora o STF considerou esses incentivos inconstitucionais. Então, há uma discussão grande sobre a questão de unificação de alíquotas, sobre a regularização dos incentivos que foram dados, e junto com isso tem comércio eletrônico que São Paulo arrecada sozinho. Só para vocês terem uma ideia, só Mato Grosso do Sul arrecadaria, em se aprovando o projeto que, de minha autoria, inclusive, que está na Câmara, só Mato Grosso do Sul recolheria cerca de 80 a 90 milhões ano. Só Mato Grosso do Sul, imagina os outros. E hoje isso está tudo concentrado em São Paulo. E a outra coisa importante também que está sendo discutida ao mesmo tempo, a questão da dívida dos estados. Isso é muito importante pelo tamanho da dívida que Mato Grosso do Sul tem. Então nós estamos num momento importante, São Paulo reagindo violentamente. Evidentemente que essa reação é porque eles já viram que eles vão perder no plenário, perderam na Comissão de Assuntos Econômicos e podem perder no plenário também. Então há toda uma operação para tentar melar isso e deixar as coisas do jeito que elas estão. Se deixar as coisas como estão, pelo menos do seu ponto de vista de ICMS, Mato Grosso do Sul continua do mesmo jeito e a vida anda. Agora, a minha preocupação maior é a gente perder essa oportunidade de, nessa negociação, não negociar a dívida externa e não convalidar os incentivos que foram considerados inconstitucionais. E São Paulo é contra também isso. Então São Paulo está numa ponta e está noutra. Então, esse é o debate, né? E vocês conhecem bem, Congresso é desse jeito, o Sérgio conhece melhor do que ninguém. Congresso é desse jeito, as pressões existem, como agora a guerra dos portos que o Sérgio vinha falando, que é outro problemão, e que nós começamos agora o calvário hoje. Tanto é que os deputados federais nossos já voltaram, porque hoje tem votação na Câmara e depois vai para o Senado, e tem que correr atrás do prejuízo, porque a medida provisória dos portos, ela caduca quinta-feira. Senador, com relação aos portos, o que Mato Grosso do Sul ganha, o que Mato Grosso do Sul perde, né, com essa medida provisória que será votada, deverá ser votada hoje na Câmara? Eu acho que a possibilidade de você explorar portos que não são eficientes, portos que praticamente não existem. Mato Grosso do Sul é um estado mesopotâmico, né? Tem o rio Paraguai de um lado e o rio Paraná do outro, com portos tanto do lado de São Paulo, que junto com as hidrovias, né, com as reclusas, você viabiliza um meio de transporte extremamente barato, e o rio Paraguai, com as dificuldades, além de portos que tem pouca atividade, nós temos um problema grave de assoreamento do rio Paraguai, que impede, inclusive, em determinados períodos do ano, essas trocas comerciais de Mato Grosso do Sul com outros estados, inclusive com a Argentina. Então, eu acho que essa medida provisória, ela abre perspectivas para Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Mas do jeito que as coisas estão indo, com essa emenda que foi acrescentada pelo deputado Eduardo Cunha, uma emenda aglutinativa, se isso prevalecer, eu vejo com muita dificuldade a aprovação dessa medida provisória na Câmara. E é ruim, porque aí nós vamos retroceder. A tristeza é manter o status quo. E muita gente está jogando contra a não aprovação dessa medida provisória, porque quer manter as coisas do jeito que elas estão e defendendo interesses próprios, interesses de empresas e não interesses do Brasil. Senador, com relação ainda
a alíquota do ICMS. Uma das preocupações de Mato Grosso do Sul é com o gás boliviano. Quer dizer, preocupação de Mato Grosso do Sul e, sobretudo, de São Paulo, né? Que São Paulo é contra esse imposto para Mato Grosso do Sul. Nesse seu relatório, como ficou o gás boliviano, o ICMS do gás boliviano? O ICMS foi mantido em 12%, que é a alíquota que nós adotamos hoje. E é importante, ou seja, essa pergunta. Você sabe quanto representa para nós na arrecadação o ICMS do gás? 15%. Ou seja, é um valor substantivo na arrecadação de Mato Grosso do Sul. Sabe quanto representaria essa arrecadação para São Paulo? 0,73%. Ou seja, São Paulo quer tudo. Quer dizer, São Paulo acha que o Brasil é que se lasque tudo deve acontecer e pode acontecer em São Paulo. Nós não admitimos isso. Tanto é que essa votação é o retrato dessas desigualdades que São Paulo promoveu. Quis tirar o gás natural nosso, inclusive apresentou emenda, foram derrotados no plenário da Comissão de Assuntos Econômicos, que não aceitavam os 12%. E mais, o 12% do gás, Marquinhos, nós já tínhamos aprovado na Resolução 72 lá atrás, de importação de produtos e bens, nós já tínhamos amarrado os 12%. Portanto, é uma discussão já ultrapassada. Eles voltaram a carga de novo. Querem acabar com a Zona Franca de Manaus. Ora, bola, a Zona Franca de Manaus é um projeto de país. Criaram a Zona Franca de Manaus para preservar a Amazônia. Se não tiver a Zona Franca de Manaus, o pessoal de lá vai viver de quê? Quer dizer, tem que ter um preço pela conservação ambiental, pela conservação da Amazônia. Mas São Paulo não entende isso. Então, essa luta está deflagrada, não vai ser fácil, e nós vamos ver o que isso vai acontecer. E mais importante também, ou importante como os demais temas que eu citei, você tem uma discussão permeada por disputas presidenciais também. Então é um verdadeiro caos, né? Mas, senador, com relação, por exemplo, termina me fugindo a pergunta. Mas com relação a questão dos incentivos fiscais, não, com relação ao retorno que o Estado teria, eu vou citar um exemplo aqui, a Lei Candir, né? Nessa reforma, nessa mini-reforma que está sendo proposta aí das alíquotas, da padronização das alíquotas, há uma previsão também da criação de um fundo que compensaria os estados, né? Só que aí você tocou no ponto. Por isso que os governadores têm insistido muito, os governadores não aceitam criar esses fundos por medida provisória, porque medida provisória é lei ordinária. E aí, essa nova lei ordinária disputaria com a lei do orçamento. Como a lei do orçamento é uma lei ordinária, mas é uma lei mais antiga, então prevalece a mais antiga sobre a nova. Aí esses fundos de compensação vão virar uma lei Candir. Então, por isso é que os governadores acham que isso tem que ser feito via projeto de lei complementar, que é muito mais forte. Ou então através de PEC, de uma proposta de emenda constitucional. E eles têm razão. Por quê? Porque se aprovar via medida provisória, nós vamos criar uma outra novela chamada Lei Candir, agora em função dos fundos de compensação e do Fundo de Desenvolvimento Regional. E esse fundo de compensação ele foi criado exatamente para eliminar as perdas com as reduções de alíquota ao longo dos próximos anos até 2028. E o Fundo de Desenvolvimento Regional é o dinheiro que os estados menos desenvolvidos, ou que a gente chama lá emergentes, vão contar para garantir esses incentivos que, com a unificação de alíquotas, esses incentivos, eles com o tempo vão ser absorvidos pelo Fundo de Desenvolvimento Regional. E importante destacar, São Paulo fala que é um emaranhado de alíquota, não sei o que lá, esse lero-lero deles lá. Mentira! A proposta que está sendo feita, que é uma proposta de transição com esses fundos, e aí negociando dívida, negociando comércio eletrônico, negociando convalidação de incentivos, 87% do Brasil vai ficar mais à frente, até 2028, com 4%. Somente 7%, somente 13% do Brasil vai ficar com 7%. E eu acho que é uma compensação que o Senado votou correta, porque nós temos um problema de logística. Nós temos que ter algum adicional para compensar o preço do frete, que é muito maior, e a logística que nós não temos.
E aí eu pergunto para São Paulo, a logística que eles têm, quem que botou dinheiro lá atrás para que São Paulo fosse o que é? Ou Minas Gerais e assim por diante. Foi o governo federal também, só que eles esquecem isso. Eles agora tratam de defender seus interesses e o restante do Brasil que se vire. O senhor falou aí de um assunto interessante, aliás, importantíssimo para Mato Grosso do Sul, uma coisa que os governadores principalmente discutem desde a fundação do Estado, que é o problema da dívida. Em que lugar que entraria uma negociação vantajosa para Mato Grosso do Sul da dívida nessa emenda nessa medida, nesse projeto que está sendo aprovado? Na verdade, são 3 projetos, Sérgio. Um que é a resolução, que é quem começa os demais, porque ela define as alíquotas. Tem um outro projeto que é a medida provisória, que é essa que os governadores não querem criar os fundos por medida provisória. Essa medida provisória cria o Fundo de Compensação e o Fundo de Desenvolvimento Regional. E você tem um outro projeto que entrou pela Câmara, que é um projeto de lei complementar, que é do Eduardo Cunha, o relator. É nesse projeto que convalida os incentivos que entraria a negociação das dívidas. Nós acrescentaríamos a esse projeto a negociação das dívidas. E, eventualmente, a própria criação dos fundos também, tanto de compensação quanto o Fundo de Desenvolvimento Regional. E, senador Delcídio, hoje se fala muito com relação à inflação, não é? Essa briga. O fantasma da inflação, ele está novamente por aí, senador? E qual a maior preocupação hoje, né, desse nosso país em segurar essa inflação para que nós não tenhamos problemas como já tivemos anteriormente, né, nesse nosso país? Bom, a presidenta Dilma já deixou muito claro o compromisso dela com o controle da inflação. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o pilar maior do nosso êxito, do sucesso da economia brasileira. Ela está flutuando dentro da banda, a tendência é a redução. Você vê que teve gente até com colar de tomate, né? Para simbolizar que o tomate era uma joia, era uma pedra preciosa. O tomate caiu drasticamente. Nós passamos por um momento. Porque quando você anualiza, se dentro da anualização aparece um mês ruim ou 2 meses ruim, ele reflete no valor final. Aí o cara diz, pô, tá no limite da banda de flutuação. Mas aí quando você continua anualizando nos meses subsequentes, aí você já vai perceber nitidamente que a inflação está em decréscimo. Não há dúvida nenhuma. O governo vai fazer tudo o que for necessário para manter a inflação sob controle, porque a inflação, sim, esse é o maior mal da economia, isso que corrói o poder aquisitivo da população. O senhor acha, senador, que a reeleição da presidente Dilma é um fato, do ponto de vista do PT, do seu ponto de vista, um fato já consumado, ou vai ter uma briga muito forte aí? Eu sou suspeito para falar, Sérgio, mas do jeito que eu estou vendo aí, a reeleição da presidenta Dilma é um fato concreto. As oposições estão sem discurso, né? As candidaturas não decolam. A Dilma, ela estabeleceu uma forma de comandar o país que é muito bem vista pela população. A presidenta Dilma tem uma imagem muito apreciada pela população, por todas as classes sociais. Está fazendo um bom trabalho, é uma presidenta séria. Então, continuar nessa atuada, a não ser que aconteça algum acidente de percurso, que é possível, mas a possibilidade da presidenta Dilma ganhar a eleição, ela no primeiro turno, é real, e fruto desse trabalho que ela vem desenvolvendo. O Brasil do pleno emprego, o Brasil que olha os mais humildes, esse Brasil de inclusão social, de um governo compromissado com a habitação, com saneamento, com coisas que outros governos esqueceram. Eu acho muito difícil, isso que angustia muitos políticos, porque agora eles têm que mudar de camisa, porque senão eles vão ficar para trás. Então todo mundo quer apoiar a Dilma agora. Gente que nunca imaginou que iria apoiar a Dilma com tanta vontade, com tanta fé, agora são dilmistas. Por quê? Porque estão vendo que não existe uma outra candidatura para contrapor. Então o negócio é o seguinte, vamos mudar de camisa
jogar com quem está ganhando para ver se a gente consegue segurar alguma coisa. O senador, depois de 2 ou 3 eleições, o PMDB de Mato Grosso do Sul apoiando o candidato do PSDB, o governador André Putinelli decide agora que vai apoiar a candidatura Dilma. Como é que fica a situação em Mato Grosso do Sul? 2 palanques ou há a possibilidade do PT coligar-se com o PMDB para numa chapa majoritária? Como é que fica a situação? Ou a presidente Dilma recusa o apoio do PMDB? Bom, Sérgio, primeiro eu só quero dizer que eu chamei no meu Twitter essa entrevista. Então, essa entrevista aqui está sendo acompanhada também pelos meus seguidores no Twitter. Que não são poucos, né? Que não são poucos, graças a Deus. Mas o que acontece hoje em Mato Grosso do Sul, Sérgio? O André apoiou sempre o PSDB. Apoiou Serra, apoiou o Alckmin em todas as eleições. Ele está vendo que sem uma candidatura presidencial forte, e até em função da situação que hoje ele se encontra, ou os seus candidatos também, ele precisa buscar alguma saída. Uma delas é apoiando a Dilma, para forçar um segundo palanque aqui, e eventualmente, quando há 2 palanques, a tendência natural é que a presidenta não venha. Né? Então ele está jogando tudo isso porque o André, inegavelmente, ele está numa situação de fragilidade, não há dúvida nenhuma. É só andar na rua para ver. Então ele está mudando a política que ele sempre adotou, que foi se alinhar ao PSDB. Por outro lado também, o Reinaldo hoje não está mais, o PSDB hoje não é mais, vamos dizer assim, um braço auxiliar do PMDB. Né? Por quê? Porque percebeu que tem que buscar seu espaço e compreende, né, que não conquistou o espaço que mereceria dentro dessa aliança com o PMDB. O terceiro ponto, que é importante registrar também, o André é um político pragmático. Ele está pleiteando um empréstimo do BNDES de 733 milhões. Então, para reforçar esse pedido, nada melhor do que apoiar Dilma para presidenta. Né? E o quarto ponto é a fragilidade das candidaturas também, quer dizer, as indefinições. Então, é aquela história, né? Você está afogando, se o nego estender o punhal, você segura. Né? Então, essa operação é uma operação estratégica para tentar ver, vão-se os anéis e ficam os dedos. Né? Agora, claro, a presidenta Dilma, eu que conheço bem a presidenta, são mais de 20 anos, quando ninguém nem imaginava que ela fosse presidenta, nem eu também não me imaginava senadora, lá de 20 anos atrás, governo Alceu Colares, é claro que ela não vai rejeitar apoio. Agora, evidente, a Dilma conhece bem o histórico de Mato Grosso do Sul, e conhece bem, inclusive, em 2010, quando foi feita uma tentativa, eu mesmo liguei para o vice-presidente Michel Temer para tentar trazer o apoio do André para Dilma no segundo turno, uma vez que a eleição tinha sido resolvida no primeiro aqui. E isso não aconteceu. Então, existe essa hiperatividade do governador no sentido de se aliar a Dilma, mas também existem algumas questões do passado que até hoje não foram bem resolvidas, inclusive nem com o PMDB nacional. Houve logo imediatamente após a eleição do Alcides Bernal para prefeito de Campo Grande, houve rumores, né, muito quentes, né, de que o PSDB poderia, o Reinaldo, aqui no Mato Grosso do Sul, poderia aliar-se, né, o PSDB aliar-se ao PT, ocupando a vaga para disputar o Senado. E depois a coisa foi esfriando, entrou o PSDB no meio, a dificuldade do PSDB coligar com o PMDB, reação dentro do próprio PT. Como é que é hoje? Ainda é possível essa aproximação, senador, de PT-PSDB aqui no Estado? É possível, isso é do conhecimento do PT nacional e da própria presidenta Dilma. Eu conversei com o PT nacional sobre isso. O PT nacional tem orientações, como qualquer outro partido, não coligar com o PSDB. Mas ele abriu exceções em função de alguns locais em outras eleições. Então nós estamos encarando esse assunto dessa forma.
E eu mesmo, quando tive com a presidenta Dilma, ela se colocou à disposição, disse que receberia o deputado Reinaldo também para conversar. Ou seja, dentro da mais absoluta tranquilidade, não há nenhum estresse com isso, né? E eu acho que esse é da política. Nós temos que conversar com tranquilidade, ir construindo um projeto político consistente, um projeto político onde haja identidade programática, um projeto que reflita o que a população espera, porque o povo quer mudança, quer renovação. Ficou claro isso. 2010 começou a aparecer essa luz. Depois 2012 ficou muito bem caracterizado e 2014 não vai ser diferente. O governo quer, aliás, a população quer um governo de inclusão social, né, que veja os desvalidos, que olhem os assentados, que olhem os índios, que olhem as minorias, que promova o desenvolvimento econômico e social com humildade, com solidariedade, com respeito às pessoas. Que é o maior valor que o Mato Grosso do Sul tem, um Estado moderno, um Estado de sustentabilidade, um Estado diversificado, um Estado de oportunidades, um Estado com educação, com saúde, você falou na saúde, não isso que lamentavelmente a gente tem assistido, não só aqui em Mato Grosso do Sul, mas nos jornais nacionais, nós sendo projetados como um Estado que preocupa especificamente na questão da saúde, e fruto de tudo isso que tem sido detectado, tem sido levantado pela Polícia Federal. Então, o povo quer um outro Estado, não quer mais esse modelito, não quer mais esse estilo de administração que, sem dúvida nenhuma, dia a dia as coisas vão aparecendo e a gente vê que era tudo uma grande ilusão, o mundo caiu. Senador Delcídio, esse palanque oferecido pelo PMDB à presidenta Dilma aqui no Mato Grosso do Sul está tirando o sono do senador? Olha, eu acho engraçado isso. Eu durmo tranquilão, eu sempre dormi na minha vida sossegado. Eu não sei aonde que o pessoal tirou isso, né? Primeiro que quem escreve esse tipo de coisa, para saber se eu durmo ou não, devia dormir comigo, né? Mas como não dorme, então é difícil. Mas são coisas, são xistes, né? É uma verdadeira piada, é um negócio ridículo. E é esse tipo de mensagem de gente que não acordou, que não viu que Mato Grosso do Sul mudou. Hoje com internet, com rádio, hoje as opiniões são diversificadas, são multifacetadas, as pessoas têm acesso a muita informação, não entra em qualquer lero-lero mais, em conversa fiada. Aí você cria um fato, você repercute o fato que você criou em cima de uma tremenda mentira. Então, ninguém nem liga mais para isso, aí ficou para trás. Senador, e as motoniveladoras? O senhor entrega 45, né, emenda sua e do senador Moca, e vai completar os Vai completar, até porque a distribuição não foi a distribuição que tinha sido ajustada. Que eu fiz um ofício junto com o Moca de 2010. E os municípios que foram listados, muitos não foram atendidos. Por isso é que na agenda de sexta-feira eu fiz uma fala mostrando que, como alguns municípios ficaram de fora, eu corri no Ministério do Desenvolvimento Agrário e nós vamos priorizar na licitação que está sendo feita agora, que termina em junho, nós vamos priorizar os 23 municípios que ficaram de fora, para que todos os municípios tenham uma motoniveladora. Todo mundo sabe, anda no interior, vê o que uma motoniveladora representa. Representa muita coisa, né? E os prefeitos precisam disso. E para encerrarmos, senador, como é que está o Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso do Sul, já avisando 2014, claro? Apesar de falarem que o PT vai brigar, o PT continua encrencado, inclusive isso é insuflado até por quem faz oposição a nós. Né? O PT vai muito bem, unido, caminha para uma união. Eu tenho conversado com todas as correntes do partido, conversei com o ex-governador Zeca, vereador Zeca do PT, na semana passada. O PT marchará unido, o PT
unido é muito forte pela militância, pela força, e o PT vai muito bem, obrigado, Marquinhos. Ao contrário do que muita gente apostava, e alguns até que falam sobre o meu sono, né? Eles apostavam nessa divisão. Outra vez nós vamos furar a bola deles, porque o PT vai marchar unido. Você vai ver nos próximos dias a razão de eu estar falando isso aqui nessa entrevista com vocês. Bem, e a semana no Senado? Semana de muito trabalho, como muito sempre. Trabalho. Eu vou agora a medida provisória dos portos, né? Nós temos que votar no Senado até quinta-feira, se aprovarem na Câmara. E o pau do ICMS. Isso aí vai ser essa semana vai ser complicadíssima. Mas a medida dos portos no Senado é mais tranquila do que na Câmara, não, senador? Ou tem muita dificuldade também lá no Senado? Tem dificuldade porque o relatório é de um senador, do Eduardo Braga. E essa emenda aglutinativa muda vários pontos da relatoria do senador Eduardo Braga. Então, eu não vejo também, eu vejo dificuldades se for mantida essas mudanças, se forem mantidas as mudanças introduzidas pelo relator Eduardo Cunha ao relatório do senador Eduardo Braga na comissão mista que analisou a medida provisória 595. Senador Delcídio do Amaral, muito obrigado pela participação no programa Tribuna Livre. Precisamos conversar, né, com mais tempo também e mais vezes aqui no programa, viu, senador? Já fica aqui o nosso convite. E a cobrança, né? E olha, eu pretendo vir sistematicamente aqui, porque vocês estão fazendo um jornalismo que informa, que esclarece, com firmeza de propósitos, preocupados com o Mato Grosso do Sul, e a gente tem que fazer, acho que essas oportunidades a gente não pode perder, até porque vocês formam opinião, e uma opinião sadia, uma opinião equilibrada, né, e uma opinião que está aliada aos fatos, né, aquelas coisas que são efetivamente verdadeiras. E eu queria só aproveitar para registrar também, Marquinhos, o aniversário aqui de vários municípios de Mato Grosso do Sul, Angélica, Aral Moreira, Bodoquena, Deodápolis, Eldorado, Mundo Novo, todos os municípios fazendo 37 anos. E depois Itaquiraí, Sete Quedas, Itacuru, fazendo 33 anos hoje. Então, muitos municípios de Mato Grosso do Sul, e eu quero parabenizar todos esses municípios do querido interior do nosso estado.